Olá, queridos professores e amigos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, sou coordenador geral da Escola Bíblica na cidade de Blumenau, na Assembleia de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal da ADBlu, assim o faça, pois a cada videoaula que for ao ar, você estará recebendo a notificação. Também eu te convido a visitar o nosso site www.eb-blumenau.com.br. Ali você terá as nossas aulas tanto em vídeos, PDF e PowerPoint também, ok? A lição de hoje nós estaremos tratando sobre ética cristã e aborto, que é a lição de número 4. Provavelmente você já percebeu os temas que nós estaremos tratando nesse trimestre, temas atuais, mas também desafiadores, temas que são contextuais, que podemos traçar diálogos no dia a dia a partir dessas temáticas, mas que envolvem um pensar crítico, um pensar teológico, para que assim nós possamos trabalhar dentro da perspectiva bíblica. Então, nesta lição de número 4, de forma bem específica, nós estaremos trabalhando sobre o aborto, ética cristã e aborto. E claro, o aborto, durante um bom período, ele ganhou notoriedade, a temática do aborto, principalmente 2011, 2012, até o momento em que ele vai ser julgado no Supremo Tribunal, as questões relacionadas ao aborto, mas ainda é uma das temáticas, por exemplo, levantada, uma das bandeiras levantadas do movimento feminista. E nós precisamos, de forma bíblica, de forma teológica, estarmos pensando e, inclusive, desenvolvendo uma pastoral relacionada ao aborto. Então, essa é uma lição de extrema importância para que nós, como professores, estejamos trabalhando dentro da nossa classe, com os nossos alunos, levando-os a pensar, a refletir e indagar, questionar, para que assim possamos também muni-los de ferramentas para um diálogo coerente relacionado a esse assunto. Ok? Dentro do nosso primeiro tópico da nossa lição, nós estaremos falando sobre aborto, conceito geral e bíblico. Aí o primeiro subtópico vai tratar sobre o conceito geral de aborto, ou seja, o que é o aborto? E aí é uma das perguntas que a gente pode iniciar com a nossa classe. O que é o aborto? Ou defina o aborto. Uma das definições de aborto é esta: aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. E aí, esta interrupção por meio da morte, tanto do embrião como do feto, ela pode ser ocasionada de duas formas. A primeira forma que ela pode ser ocasionada é através do aborto involuntário. O que é o aborto involuntário? O aborto involuntário ou também espontâneo é aquele que ocorre sem o atenuante ou sem a interferência externa. É justamente quando acaba se ocorrendo por meio de fatores paternos, quando, por exemplo, os espermas estão com baixa vitalidade, pode ocorrer por meio de fatores maternos, e aí questões relacionadas ao útero, à placenta, pode ser ocasionado também por alguns outros fatores externos, como o próprio acidente que gera um trauma, a própria idade da mãe, ou assim por diante. Esse aborto, também é chamado de aborto involuntário, ele é caracterizado pela interrupção da gravidez, porém não de forma proposital, ok? O segundo tipo de aborto que nós temos e conhecemos é o aborto provocado. Dentro do aborto provocado, nós podemos
trabalhar aí com duas identificações. O aborto provocado terapêutico, que é justamente quando é necessário uma intervenção médica, porque os dois podem morrer ou um dos dois. E lá no terceiro tópico nós vamos trabalhar um pouco mais a fundo sobre o aborto terapêutico, e este não é considerado crime. E a segunda característica de aborto provocado, que nós chamamos de aborto criminoso, que é justamente quando a vida do embrião ou do feto é retirada, é interrompida por desejos que são nada mais do que egoístas e fúteis. Então isto nós caracterizamos de aborto criminoso, ok? Então, trabalhe essa primeira questão de conceito, que é aborto, aí faça esta subdivisão, aborto involuntário e aborto provocado. Finalizando essa questão, eu leio para você uma poesia, ou apenas fragmento de uma poesia de Mário de Quintana. Ele vai dizer o seguinte: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. E aí nós vamos perceber a realidade desta verdade. O aborto, ele não retira ali apenas a vida de alguém que já teve a oportunidade de ver, de visualizar, de perceber, de tocar, de se relacionar. Mais do que isso, ele tira também a oportunidade de alguém vivenciar estas situações. Então nós, nesta lição, estaremos levantando a bandeira contrária ao aborto, ok? Aí nós temos, dentro do segundo subtópico, e claro, essa lição, professor, você perceberá o grande desafio de trabalhá-la até o fim. Então haverá alguns assuntos que você precisa dar um enfoque maior, trabalhar de forma mais coesa, mais profunda, e outros assuntos eu acho que a gente pode apenas passar, dar alguns feedbacks para os nossos alunos, para não deixarmos os assuntos mais importantes de lado. Ok? Dentro do nosso segundo subtópico, a gente vai ter o aborto no contexto legal. E aí vai falar sobre o Código de Hammurabi, o rei Hammurabi, o Código Napoleônico, as propostas relacionadas a partir destes códigos, que são códigos que foram elaborados, e dentro deles existe a contrariedade ao aborto, a criminalização do aborto. E aí nós chegamos no Código Penal brasileiro, atualmente no Brasil. E aí eu trouxe aqui nos slides para estar lendo e você compreendendo o que hoje, ou como o Brasil adotou a postura relacionada ao aborto. O crime do aborto no Código Penal atual está previsto no título 1º, capítulo 1º, dos crimes contra a vida, nos artigos 124, 125, 127 e 128, que dizem respectivamente do autoaborto. Aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante, ou aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Da forma qualificada do aborto e aborto necessário. Abre parênteses, consideradas exceções à criminalização do aborto, fecha parênteses. Veja-se, aí nós entramos aqui nos detalhes dos artigos. Primeiro, aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124, olha só o que diz. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos de prisão. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Seguindo ainda, dentro do Código Penal, forma qualificada. Ou seja, as
possibilidades. Artigo 127. As penas cominadas nos artigos anteriores, artigo 124, 125 e 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicados se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, na verdade, se o que nós acabamos de citar aqui nos artigos tanto 125, o 124 e 126 relacionado ao aborto, tanto ao autoaborto ou o aborto da gestante sem o seu consentimento ou com o seu consentimento, se houver um agravante, a pena será aumentada. No processo contínuo, nós temos o artigo 128, que vai nos falar o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico. Em que situações? Aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, quando os dois morrerão ou a gestante morrerá. Então, nessa situação, é realizada a intervenção, é realizado o aborto. Mas aqui não se pune o ato praticado. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. No parágrafo 2 do artigo 128 diz assim, ó, se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, hoje o nosso Código Penal brasileiro, ele possibilita a mulher que sofre o estupro acabar abortando. E aí ainda na sequência, a partir de 2012, e aí vale nos lembrar que foi liberado o aborto quando a constatação de anencefalia, a gente vai falar isso no terceiro tópico, que na prática a palavra anencefalia, o anencéfalo, geralmente é utilizada para caracterizar uma má formação fetal no cérebro, uma criança que é detectada com a má formação ou com a ausência do cérebro. Então, dessa forma, é permitido. Em 2012 foi aprovado no Supremo Tribunal que o aborto ocorresse nessas situações. E aí, gente, nós vamos perceber já a princípio e a partir do Código Penal brasileiro que ele, em alguns momentos, é contrário ao posicionamento bíblico. E vamos perceber desde o aborto que vem a ser liberado a partir da anencefalia, como o aborto a partir do estupro. Nós vamos perceber que o posicionamento bíblico, o posicionamento cristão é contrário a esta prática permitida dentro do Código Penal brasileiro. Aí nós temos o terceiro subtópico, conceito bíblico de aborto. Pergunta que nós poderíamos realizar na nossa classe é a seguinte: existe algum texto bíblico que seja de interferência, declarando não abortarás? Não existe nenhum texto bíblico que nós vamos encontrar estas referências ou esta negativa. Porém, existem dois textos que tratam de forma muito clara sobre essa questão. O primeiro texto, Êxodo 21, 22 ao 23. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado de indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e a pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. E aí o sexto mandamento, Êxodo 20 e 13, não matarás. E aí a gente entende que dentro do sexto mandamento, não matarás, aqui também se inclui o aborto, porque o aborto é a intervenção do desenvolvimento de uma vida. O aborto é retirar a vida de outrem. Então, logo, o sexto mandamento também se aplica no caso de aborto. Não matarás. Logo, biblicamente,
nós temos, e aí uma série de outros textos que irão nos trazer luz, claridade e entendimento de que o posicionamento bíblico e divino é contrário ao aborto. E aí o quarto subtópico vai falar sobre o aborto na história da igreja, os vários posicionamentos no decorrer da história da igreja, falando sobre a Didaquê, que era um escrito dos apóstolos, Tertuliano, um dos pais da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, o posicionamento destes homens e deste documento, a Didaquê, que são contrários ao aborto, já desde os primeiros séculos ou primeiros anos da igreja primitiva, nós já temos uma postura contrária ao aborto, ok? Estes subtópicos que eu vou passando um pouco mais rápido sobre ele, você terá de forma completa no nosso site, no PDF. Então, fazendo o download do PDF, você terá a aula completa ali, ok? O nosso segundo tópico da nossa lição traz a proposta sobre o embrião e o feto são um ser humano. E aí eu sugiro que o primeiro subtópico e o segundo, você trabalhe juntos. Quando começa a vida? Pergunte isso aos seus alunos. Quando se inicia a vida? E o que a Bíblia fala sobre esta questão? Anote, se possível, no quadro. Olha, a vida inicia quando a criança nasce. Ok, então esse posicionamento é delicado, porque significa que enquanto está no ventre nós podemos retirar a vida dessa criança. Ouça os posicionamentos variados que provavelmente existirão dentro da igreja. Eu trouxe aqui alguns detalhes importantes, que são algumas interpretações realizadas por cientistas, por médicos que acabam estudando nessa área e que trazem alguns posicionamentos. Primeiro é importante nós perceber as três etapas da gestação: fecundação, embrião e feto. O período gestacional é composto aproximadamente de 40 semanas, que são fundamentais para a formação do bebê. Apenas um dado como informação: o espermatozoide ele permanece no corpo da mulher por aproximadamente 72 horas, um período de 3 dias, esperando um óvulo. O óvulo, quando ele é liberado, ele tem aí um tempo de vida de aproximadamente 12 a 24 horas. Nesse período ele precisa ser fecundado. E aí no processo de fecundação nós vamos ter o que se origina chamado zigoto. Mais para frente nós vamos ver o que é o zigoto. Pois bem, vamos falar aqui sobre, respondendo a pergunta, quando começa a vida. Lembra de algumas linhas de interpretação? Pois é, vamos falar sobre elas. A primeira linha de interpretação relacionada justamente a isto, quando se inicia a vida. Alguns cientistas acreditam que a vida se inicia a partir do 7º e do 10º dia de gestação, quando o óvulo fecundado acaba se fixando no útero. Então eles definem que é justamente a partir desse período, do 7º ao 10º dia, que o óvulo fecundado acaba se fixando no útero, então ali inicia-se a vida. Ponto. Alguns outros definem que a vida se inicia justamente a partir da 3ª semana de gestação. E aí a palavra que eles usam é durante o período da gastrulação. O que é o período da gastrulação? É o período quando as células passam a dar origem aos tecidos e órgãos, quando o intestino interno também passa a ser formado. Então, alguns cientistas defendem que é a partir dessa 3ª semana que nós teremos vida. Alguns outros defendem, principalmente alguns brasileiros, americanos, defendem que a vida se inicia a partir da 3ª ou 4ª semana de gestação. Por quê? Porque é justamente a partir desse período a formação do sistema nervoso. É justamente a partir desse período que nós teremos os primeiros sinais de vida cerebral. E aí, como no Brasil e também nos Estados Unidos, a morte ela é caracterizada pela ausência de sinais cerebrais.
Olha só, se a morte é caracterizada pela ausência de sinais cerebrais, logo a vida passa a ser a partir do momento em que existe a visibilidade dos sinais cerebrais. Então se defende que a partir da 3ª ou 4ª semana é justamente nesse período que inicia-se a vida, porque iniciam-se os primeiros sinais cerebrais ou atividade cerebral. Ainda existe um grupo mais extremo, uma minoria mais extremo, que acaba defendendo que a vida ela só é possível a partir principalmente da 25ª semana de gestação, quando o feto pode sobreviver já fora do útero. E aí existe uma quinta linha de interpretação que é coerente, que inclusive é a linha de interpretação que nós acreditamos e que a Bíblia dará respaldo a isto, que é justamente a linha que entende que a vida inicia-se justamente na fecundação da gameta ou do gameta masculino e da gameta feminina, ou seja, gameta masculino, espermatozoide, é fecundado na gameta feminina, o óvulo. A partir desta fecundação, nós temos o que é chamado de zigoto. Aqui no zigoto inicia-se a vida. O que é o zigoto? O zigoto é uma célula com uma identidade genética que já é diferente daqueles que a geraram, do seu pai e da sua mãe. Ou seja, está aqui um terceiro ser. Existe o pai e a mãe, existe esse zigoto que possui uma identidade genética diferenciada dos dois que o geraram. E é justamente a partir do zigoto que toda a nossa formação se dará. Então se entende que é justamente aqui que inicia-se a vida. Na fecundação do espermatozoide no óvulo, na originalização do zigoto, então aqui nós temos o que chamamos de vida, justamente nesse período. Ok? E aí, claro, eu deixei aqui no PDF onde eu acabei absorvendo as informações, tem ali alguns outros detalhes importantes que com certeza vão enriquecer a sua aula. A sequência é justamente o que diz a Bíblia sobre isso. Primeiro texto, Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Outro texto, Salmo 139:16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É importante nós observarmos que a Bíblia Sagrada vai defender a vida justamente quando há essa fecundação. Houve a fecundação do espermatozoide no óvulo, o zigoto se formou, esta célula que já é diferente das demais, que está ali. Então, aqui já há vida, Deus já conhece. E claro, se fôssemos partir da onisciência divina, vamos entender que já na eternidade Deus nos conhece. Ok, mas dentro deste ponto de vista, a Bíblia Sagrada também vai nos referendar esta defesa relacionada à vida. Ok? Fechamos este subtópico e aí existe uma terceira questão. Qual a posição da igreja? Muitas vezes se pergunta qual é o posicionamento da igreja relacionado ao aborto. A nossa convenção geral, ela tem um posicionamento, e nós também o temos, que é bíblico. Olha só, a CGADB, e isto foi realizado na Carta de Brasília, na 41ª Convenção, em agosto de 2013. A CGADB é contrária ao aborto, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Então veja, a Bíblia Sagrada é contrária ao aborto. Na história da igreja, os pais da igreja se posicionaram de forma contrária ao aborto. A igreja na qual nós fazemos parte também é contrária ao aborto.
Então nós entendemos que um pensamento cristão, uma mente cristã moldada pelo pensar cristão, também é uma pessoa que jamais deve ser a favor do aborto. Mas nós somos totalmente contra esta prática ou este ato. Tá? E aí nós chegamos no terceiro tópico. No terceiro tópico, tipos de abortos e suas implicações éticas. Inclusive no PDF eu deixei ali algumas bandeiras que o feminismo levanta relacionado ao aborto. Olha, existe uma série de dados em que tantas mulheres morrem ao praticar o aborto. Então, se o aborto fosse legalizado, essas mulheres não morreriam. Espera aí, isso é um argumento para validar o aborto? E quantos seres vivos estão morrendo no aborto? Então, é uma série de bandeiras que são levantadas, mas que são falácias. Não existem argumentos sólidos, concretos, que venham fazer uma defesa, inclusive coerente, e já partindo do pressuposto que é contrário à Bíblia. Então, nós precisamos ter um posicionamento coerente. Nós vamos perceber o seguinte. Aqui está uma figura que é uma das bandeiras levantadas. O corpo é meu, então eu faço o que eu quero com ele, logo eu posso abortar. É muito comum dentro da área feminista e da ala feminista que é totalmente a favor do aborto, nós ouvirmos isto. O corpo é meu e dessa forma, se é meu, eu posso trabalhá-lo como eu quero. Esta ideia, ela na verdade surge principalmente em 1970, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Norma Leah. Ela é engravida, nova, e ela entra com uma ação no Estado americano, 1970, pedindo a legalização do seu aborto. E, segundo ela, esta gravidez foi oriunda de um estupro, o que mais tarde foi descoberto que isso não ocorreu. 3 anos se passam, quando então sai a sentença e é favorável à Norma Leah, mas a Norma Leah, que é o nome da mulher, mas a criança já havia nascido, estavam com 3 anos de idade. Ela posteriormente engravida mais 2 vezes, tem mais 2 filhos, se torna uma cristã. E infelizmente o que ela plantou lá atrás, isso criou corpo. A ideia surgiu justamente neste processo de que eu sou dono do meu corpo e faço dele o que eu bem desejar e entender. Olhando para essa figura, nós já temos algo muito claro aqui. O corpo da mulher é o corpo da mulher, mas o feto, o embrião, é um corpo secundário, é o segundo corpo que está ali. E logo não tem direito a este corpo. Seu corpo, está ali um desenho, e aí uma setinha apresentando o nenê, o corpo de outra pessoa. Não é seu corpo, não é sua escolha, logo, aborto é assassinato. Pense comigo, se o motorista de um caminhão, dono de um caminhão, falasse: ei, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele e o caminhão também é meu, está no meu nome, pago, regularizado. Esse homem embarca no seu caminhão e sai dirigindo de forma totalmente desrespeitosa, sai dirigindo, colocando em risco a vida de outras pessoas. Em determinado momento ele acaba colidindo com outro carro, a pessoa morre. Este homem será julgado como? Homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Por quê? O corpo era dele, o caminhão era dele, mas ele não tinha direito de colocar em risco a vida de outras pessoas ou de tirar a vida de outro. Então, desta forma, nós vamos entender que este argumento é uma falácia pura. A lição vai nos trazer pelo menos 3 questões relacionadas ao aborto. Primeiro, nós temos o aborto de anencéfalo. Nós já falamos que o anencéfalo ou a anencefalia é justamente quando a criança, quando o feto ou embrião é constatado que possui uma má deformação no seu cérebro ou, em alguns casos, não possui o cérebro. Veja só, 13 de abril de 2012, chegava ao fim no Supremo Tribunal Federal o julgamento deste caso.
Quem na época foi o líder dessa situação foi justamente o ministro Marco Aurélio Mello, o mesmo que é a favor dos habeas corpus em segunda instância, o mesmo. Ele foi o que encabeçou e liderou a proposta que foi aprovada no Supremo Tribunal Federal de que o aborto de anencéfalo não era mais crime, mas poderia ser realizado. Poderia ser realizado. Olha só o que eles falam. Nesse contexto, a interrupção da gestação de feto anencefálico não configura crime contra a vida. Revela-se conduta atípica. É o que vai afirmar o relator. Porém, professor que me assiste, amigo que me assiste, a princípio parece isso até algo coerente. Olha, mas essa criança vai nascer, olha o sofrimento dos seus pais, da própria criança em si, com uma má deformação. Gente, mas é um ser, é alguém que possui vida, que possui alma vivente que está ali. Aí, o que me chama a atenção é justamente a seguinte questão, olha só. A verdade é que a principal implicação ética dessa decisão de validar o aborto de anencefalia ou de anencéfalos é justamente o descarte de um ser humano que apresenta uma má formação. E o nome disso se chama eugenia. Eugenia. A mesma ideologia usada por Hitler, pelo nazismo, o Holocausto, a ideia de nós descartarmos os seres humanos que são deficientes, problemáticos, e preservarmos aqueles que são fortes e que são saudáveis. É justamente a ideia de sobrevivência apenas dos seres humanos saudáveis e fortes. E isso é totalmente um erro. Ali, mesmo que é um anencéfalo, há um ser humano e logo a vida não deve ser retirada. Existe um segundo caso, que muitas vezes também é advogado, inclusive por alguns cristãos, é advogado, levanta-se a bandeira e dá uma ênfase apenas em um lado, apenas em uma perspectiva. É o aborto em caso de estupro. E a ideia é, veja bem, essa mulher foi estuprada, sofreu violência, será uma segunda violência esse nascimento, esta criança, ela terá que conviver com a criança e olhar, talvez essa criança seja idêntica ao agressor e ela vai ter que conviver com isso. Gente, isso também é uma falácia. Primeiro, esta mulher que sofreu um abuso ao abortar, ela estará cometendo um segundo abuso contra ela mesma. Há um segundo abuso sendo cometido contra essa mulher. Segunda questão a se pensar. Esta criança que está sendo gerada é inocente tanto quanto esta mulher e é vítima tanto quanto esta mulher. Então, logo, esta criança inocente não deve pagar pelo culpado. Quem deve ir preso para que não cometa mais vítimas é o agressor. Mas isso não deve ser descarregado contra a criança. Então, claro, nós não estamos ignorando os traumas que esta mulher irá sofrer. O que deve ocorrer é um acompanhamento com psicólogo, um acompanhamento cristão, que possa dar suporte para essa mulher. Se após o nascimento ela não tiver condições de cuidar dessa criança, que então esta criança seja encaminhada para uma instituição cristã, para pais que possam adotar, cuidar com amor, lhe orientar, mas retirar a vida, isto não cabe a essa pessoa. Então, nós somos totalmente contra ao aborto no caso de estupro. E aí existe um terceiro caso que a nossa lição traz, que é um aborto que na área da ética precisa ser muito discutido, é o aborto terapêutico. O que é o aborto terapêutico? É justamente o processo, e isto é validado no Brasil, é permitido no Código Penal brasileiro o aborto terapêutico. Quando o médico detecta que a mãe e o bebê vão morrer ou um dos dois morrerá, então se opta pelo aborto terapêutico, onde a vida é interceptada, é retirada deste feto, deste embrião. Alguns detalhes nós devemos
pensar relacionados a isso. Primeiro, se isso precisa ser consultado não apenas por um profissional, mas por 2 ou 3 profissionais da área e que sejam profissionais sérios, que valorizem a vida do ser humano. Agora, dentro da ética, nós precisamos realizar algumas perguntas. Primeira, uma pessoa merece viver e outra não? Outra pergunta a se realizar seria: nós podemos decidir quem vive ou quem morre? A mãe vive e o filho morre. Esta é a nossa decisão. Essa decisão cabe a nós. Essa é uma questão difícil de tratarmos e de respondermos ela. Agora, se em todos os casos for comprovado por 1, 2 ou 3 médicos que haverá morte, ou dos 2 ou de um dos 2, isso é um caso que deve ser muito bem tratado e conversado com os familiares, para que se chegue a um denominador comum. E claro, com muita oração, com um direcionamento, para que venha se dar suporte a esta família. Mas nós somos contrário ao aborto nestas outras áreas que nós tratamos. Ok? E aí, na nossa conclusão, eu cito a frase de Fernando Sabino, vai dizer o seguinte: matar não é tão grave como impedir que alguém nasça, tirando-lhe a sua única oportunidade de ser. O aborto é o mais horrendo e abjeto dos crimes. Nada mais terrível do que não ter nascido. Frisando e fechando esta nossa pré-aula, a Igreja, a Bíblia Sagrada e o próprio Deus, que conhecemos o seu posicionamento e as suas diretrizes pelas Escrituras, somos contrário ao aborto. Há uma vida que precisa ser gerada ou está sendo gerada, deve ser cuidada, deve ser mantida, deve ser preservada, certo? Porque ali é a imagem de Deus. Eu espero que tenha contribuído para a sua pré-aula. Nós estamos à sua disposição. Qualquer dúvida você pode enviar no nosso site, numa aba chamada Perguntas. Entre ali, faça o download do PDF, do PowerPoint, e assim você poderá estar enriquecendo a sua lição. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.